Setor de Ciências Biológicas da UFPR, Departamento de Botânica. Aqui funciona o herbário da universidade, uma coleção de plantas com 51.500 exemplares. O trabalho com as plantas começa com a coleta do material, que é prensado entre folhas de papel. Depois a planta vai para uma estufa, onde é desidratada. O terceiro momento é a identificação para a inclusão no acervo. O que nós fazemos é uma coisa bem simples, quer dizer, nós coletamos um ramo, esse ramo de planta, da planta ele precisa ter mais ou menos uns 30 a 40 centímetros de comprimento e que sempre possua flores ou frutos, que é a partir daí que nós conseguimos determinar o material. Bom, depois que você secou esse material, quer dizer, tem um trabalho de identificação do material, quer dizer, quando coleta-se o material é necessário anotar estruturas, colorações que você perde no processo de secagem, então é sempre fundamental que tenha cor de flor, tamanho, porte dessa planta, onde essa planta se encontra, onde foi coletado, a época, para você saber qual é o período de floração, frutificação dessas espécies, então você teria esses dados. Então, esses dados, juntamente depois no laboratório, nas lupas que nós temos, a gente tem instrumentos para poder identificar o material. Esse material sendo identificado, nós usamos, bom, a literatura disponível, os pesquisadores que nós temos na universidade. Caso nós não consigamos determinar, isso é enviado para especialistas, isso pode ser feito por especialistas que nós temos intercâmbios no mundo inteiro. Quando nós temos o nome dessa espécie, então esse material é incorporado na coleção. Para gerenciar essa coleção, por exemplo, aqui na universidade nós temos foi criado um banco de dados, onde você tem toda a informação de todas as plantas que nós temos coletadas, a gente pode ter rapidamente a partir desse banco de dados. Esse banco de dados gera uma etiqueta, onde os dados vão ficar junto com a planta, ela é montada numa cartolina e depois é guardada na coleção, aí sim por ordem alfabética de família botânica, né, as famílias das plantas, os gêneros, então isso é colocado em ordem alfabética na coleção. Aqui o acadêmico fotografa uma espécie que não era coletada há um bom tempo. O trabalho do desenhista e ilustrador também é importante. Os trabalhos que nós temos, por exemplo, existe um projeto grande aqui da universidade, do Departamento de Botânica, que é o Projeto Flora do Paraná, que é tentar descrever todas as espécies de plantas que nós temos no Paraná. Então, nesses trabalhos que nós temos científicos, você tem ilustrações perfeitas para você realmente conferir e confirmar o nome da espécie que você está trabalhando. Então, entram as ilustrações, as fotografias também. Hoje você tem, por exemplo, bancos digitais na internet, onde você tem ilustração dessas plantas e sempre com esses nomes científicos, que o rigor dessas determinações são feitas a partir de especialistas que trabalham com essas plantas. O professor sênior Olavo Guimarães foi um dos pioneiros na identificação de plantas na universidade e conta que aqui o herbário derivou da farmacologia. Nós começamos a coletar plantas que eram usadas na medicina popular, aquelas plantas que as pessoas usavam, e nós estávamos interessados em identificar cientificamente essas plantas. Foi aí que começamos, então, a fazer um herbário. Inicialmente, a universidade importou plantas europeias, né, para fazer um herbário didático. E que nós não concordamos com aquilo, achamos que devíamos fazer as nossas plantas. Então, aquelas plantas que estavam na farmacopeia brasileira, nós fomos coletando e nós fomos ampliando com as plantas que eram usadas como medicamentos popularmente. E isso levou a uma continuidade, né, quer dizer, se estendeu para as demais plantas. Digamos assim, se tem uma solanácea que é alimentar, né, Solana tuberosum, que é uma batata, né? Se tem outras solanáceas que são medicinais, porque outras solanáceas não podem ser também. Então, nós começamos a coletar outras espécies, outras famílias, quer dizer, se estendeu para a flora de um modo geral. A professora Elide explica que os pesquisadores são das mais variadas áreas e que é fundamental o trabalho cooperativo. No herbário nós temos pesquisadores, alunos de diversas disciplinas, né, principalmente biólogos, agrônomos, engenheiros florestais.
mas o herbário sozinho não funcionaria, porque você tem a planta e tem que identificar essa planta, né? E a identificação da planta é feita por especialistas. Então, a universidade, no nosso caso, nós temos especialistas em alguns grupos de plantas e outros não. Então, trocado com outros pesquisadores no mundo inteiro, os herbários fazem intercâmbio para tentar identificar esses materiais, né? Então, na realidade, o herbário é um conjunto de disciplinas e pesquisadores que trabalham no intuito de determinar as espécies que a gente tem na coleção. A utilização do acervo do herbário é ampla, incluindo pesquisa de ponta ou identificação por DNA. O DNA, eu acho que já é o passo atual do conhecimento, onde você tem, por exemplo, pesquisadores, institutos, onde que trabalham com... você retira algum fragmento dessa coleção de herbário, que pode ter sido coletada há um século atrás, por exemplo, que está condicionada no herbário, nós retiramos isto, dali extraímos o DNA, e com o DNA você pode fazer o que hoje tem a pesquisa de ponta, que seria tentar entender o relacionamento das plantas, a evolução dessas plantas, a partir das sequências de DNA, que podem ser extraídas a partir de material de herbário. Isso significa trabalhar, inclusive, com plantas extintas? Sim, isso significa, por exemplo, que... você pode trabalhar com plantas que já não tem mais na região, caso que nós temos na nossa coleção do herbário aqui da universidade, onde você tem coletas feitas numa determinada região, numa vegetação do Paraná, ou na região metropolitana de Curitiba, onde hoje não existe mais a vegetação, e nós temos esse exemplar no herbário. Então, nós poderíamos fazer duas coisas, ou tentar compreender como é que era essa vegetação anteriormente e aplicá-la, por exemplo, alguma espécie que não existe mais numa vegetação, nós poderíamos incorporá-la de novo, né? Então, a partir de conhecimento guardado nessas coleções de herbário. Você pode ter, por exemplo, como nós temos projetos integrados com os pesquisadores da zoologia, onde eles trabalham com alguns insetos ou animais que ou polinizam a planta ou utilizam de frutos para alimentação, e eles precisam saber qual é o nome dessa planta. Então, nós trabalhamos em coautoria com eles, no sentido de determinar a planta que eles estão usando, né? O professor Olavo, por exemplo, está trabalhando com um projeto da área de zoologia. A parceria é com a doutoranda Atenise Leite, que faz pesquisas com morcegos. Agora eu estou auxiliando uma zoóloga que está trabalhando com o hábito alimentar de morcegos a identificar as plantas que esses morcegos comem. Os morcegos normalmente não são muito considerados, porque eles são considerados mais hematófagos, e não são. Apenas umas 3 ou 4 espécies que são hematófagas. Todas as demais espécies, elas se alimentam de frutos ou de insetos. Elas são frugívoras ou insetívoras. No Brasil são muito poucos os hematófagos, né? A maior parte são frugívoros. E tem importância na disseminação de sementes. Eles auxiliam na disseminação de sementes de frutos, e inclusive alguns fazem polinização. Quer dizer, transfere o pólen de uma planta para outra, facilitando a germinação. Então, eles, apesar de eu não considerar os morcegos muito simpáticos, mas eles têm uma importância no equilíbrio biológico de uma área muito grande, né? E como esta professora está interessada na alimentação dos morcegos, que espécies, nós estamos procurando identificar que espécies, principalmente, os morcegos comem. Por aquilo que nos chegou a mim, que eu estou identificando até o momento, são muitas moráceas do gênero Ficus, por exemplo, que fazem parte do... O gênero Ficus pertence a esse figo comum comestível, né? Então, mas são várias espécies, né? E muitas solanáceas os morcegos também comem, né? E assim umas outras monimiáceas. Tem uma série de famílias, eu até agora identifiquei acho que mais de 30 espécies diferentes aqui em Curitiba. O herbário é um catálogo científico para assessorar outras ciências. Sim, eu acho que todos os pesquisadores que trabalham com plantas, aonde ele vai buscar a fonte dessa informação, ela está no herbário, porque qualquer trabalho científico que é feito, onde tem um relacionamento de um nome de uma planta que foi usada, por exemplo, para extrair
substâncias químicas, ver se tem uma potencialidade alguma dessa planta, esses trabalhos têm que estar referenciados por algum exemplar de algum herbário. Então, o herbário é uma referência para todo tipo de trabalho que é feito com plantas.